Ok, então, depois, assim, a primeira mediunidade que eu tive, assim, que foi logo desperta, foi a mediunidade de clarividência, ou seja, eu estava em todo o tempo a ver o mundo espiritual. Eu também tinha consciência dos meus sonhos, ou seja, eu ia dormir e normalmente toda a gente tem sonhos, mas nem toda a gente lembra o que sonhou, ou quando sonha tem partes, flechas, não é? O médio não. O médio, sabes a consciência que a gente tem agora? Está aqui luz, está dia, está noite, está frio. O médio tem essa consciência quando está acordado e quando está a dormir. Depois, como não passou, eu não mais tive contacto com o livro de São Cipriano, mas a mediunidade continuou. E eu era só uma jovem de 12 anos e de repente eu estava a ver espíritos, mas eu não tinha consciência, eu não tinha, sabes, ninguém ia casa era médium. E eu não podia perguntar a eles. Sim. Então eu não sabia a quem pedir ajuda. Qualquer pessoa que eu fosse pedir ajuda, eu lembrei, não é? Quem lê um livro fica louco. Então eu ia passar por louca. Então eu não pedi ajuda a ninguém e fui tentar procurar respostas. E isso levou-me à magia, a começar a perceber quais eram os tipos de magia que existiam, e aí eu comecei a ter os primeiros conhecimentos, magia branca, magia verde, e práticas. Então eu vou começar, eu não sei se queres traduzir isto, porque depois eu já vou resumir o que é que eu aprendi em cada uma delas. A magia branca, ela é uma magia que envolve velas, incenso e cristais. E normalmente entra-se em contacto com a entidade que, pronto, não é esse satanismo, nem voodoo, nem magia negra. São como se fossem espíritos, fadas, duendes, ou seja, na Wicca existe, a Wicca ela trabalha com os 4 elementos, na verdade com os 5 elementos, nós somos o 5º elemento, não é? Ela trabalha com a terra, a água, o fogo e o ar. A magia verde, a única coisa que difere da magia branca é que também se acrescentam plantas, ou seja, já invocamos entidades e oferecemos-lhe plantas, e para isso na magia verde é necessário que se comece a ter um conhecimento das plantas. Para que é que elas servem? Quando elas são queimadas, quando se faz chá, mas se vamos tomar banho daquele chá, para o que é que serve? Ou seja, temos de ter um conhecimento mais das plantas no sentido de como é que ele atua para o mundo espiritual, não é? Com estas entidades, como é que ele atua na nossa saúde física e como é que ele atua no plano, assim, nos banhos e assim, por exemplo, o banho da riqueza, o banho da prosperidade. Saber, então, já é um pouco mais de conhecimento, tem que se ter um conhecimento sobre plantas. Normalmente um Wicca desenvolve a sua mediunidade. Porque a Wicca ela tem que ter conhecimento dos elementos da natureza, dos seus guardiões. Eu vou dar um exemplo. Existem 4 elementos na natureza e cada um tem um guardião. O guardião do elemento terra são os gnomos. O guardião do elemento fogo são as salamandras. O guardião do elemento ar são os elfos. O guardião do elemento água são as ondinas. E todos eles têm guardiões, têm um príncipe e depois têm classes dentro desses elementos. Então, um Wicca ele tem que saber comunicar com esses elementos, tem que saber astrologia, tem que saber sobre plantas, tem que saber numerologia, tem que saber consultar oráculos, tem que saber abrir portais. Metafísica, também a geometria sagrada é saber abrir os portais, ou seja, quando se faz um ritual, tem que haver normalmente é o pentagrama que é utilizado, mas há outros símbolos de geometria sagrada para chamar as entidades, para abrir os portais para que essas entidades venham até nós e abrir portais para que elas se desloquem para onde a gente quer. Da mesma forma, lembras-te há bocado falar de egrégoras? Egrégoras é o conjunto de energia, quando se juntam muitas pessoas num festival, num shopping, onde tem muitas pessoas, tem muita energia.
E essa energia, ela é usada pelos magos para oferecer, é enviada pelos magos, eles conseguem fazer essa manipulação e é enviada, abrem os portais e enviam ela para as entidades como oferenda. Somos um campo de energia, o nosso cérebro está sempre a descarregar energia e visto espiritualmente todos nós temos uma energia, os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente fala são energia e essa energia, quando está concentrada, os magos, sacerdotisas, sacerdotes, eles têm de ter este conhecimento, porque essa egrégora, eles abrem portais para enviar essa energia dos pensamentos, das emoções, do ser humano, eles enviam essas energias como sacrifício de adoração às entidades espirituais que lhes concedem riqueza, fama, poder. É importante saber o poder das cores. Por exemplo, um feiticeiro, quando vai para os rituais, a sua capa exterior deve ser preto, porque o preto ele tem um poder de bloquear. Por exemplo, se tu vais estar, eu não sei se vocês já repararam, vários pregadores assim, motivacionais, que são empresários, sempre que eles vão dar um workshop, eles vão sempre vestidos de preto. Porquê? O preto ele bloqueia. Imagina, se tu tens maus pensamentos contra mim ou se tu fizeste alguma coisa contra mim, o preto ele vai bloquear. É um escudo, não é? Mas depois a gente tem que ter cores de acordo com a entidade que vamos invocar. Quando se usa muito o preto também tira a energia vital da pessoa. Por isso, quando vocês veem um satânico, ele está... Parece que o sol não entra, não é? Aliás, não entra nada, porque o preto, ele bloqueia. Ele blinda, ele não deixa nenhuma energia ruim entrar, mas também tem um outro lado mau, que é ele próprio tira a vitalidade do médium. O vermelho e o azul são cores que são muito usadas pelos feiticeiros. Eles simbolizam também os chakras, são pontos de energia que temos. E o vermelho ele simboliza o primeiro chakra, o chakra raiz, que tem a ver com tudo o que é material e está associado ao elemento terra, não é? A sexualidade, as riquezas, então tudo o que é matéria está associado ao elemento terra. E o azul, ele simboliza o sexto chakra, porque o sétimo já é o estado de nirvana, o mundo espiritual, aquele que já saiu da roda do karma. Então o sétimo é o chakra coronário, mas o sexto chakra tem a ver aqui com o chakra frontal, também conhecido, depois a gente fala um pouco mais à frente sobre isso. Esse chakra normalmente é de um azul mais escuro, e esses dois tons, quando misturados na feitiçaria, eles simbolizam a carta o tarô. Ele tem uma carta, a carta número 1, que significa o mago. O mago quer dizer aquele que tem um conhecimento, de todos os elementos da natureza e os sabe manipular em seu próprio benefício. So I was going to ask you about purple, but you said the combination of red and blue are powerful, and that makes purple. Where does purple fall in with witchcraft? Juntas as duas cores, o azul e o vermelho são duas cores primárias. Quando tu juntas, eles dão o roxo. Essas duas cores fundidas dão o roxo. O roxo é como se fosse a perfeição, a união entre a matéria e o espírito, a transcendência. Significa exatamente isso, espiritualidade. Normalmente só usa roxo os feiticeiros que já estão num nível muito elevado. Uma forma de os distinguir na classe de feiticeiros. Wow, it takes my mind to Revelation, where it talks about the beast and the colors of red and purple, like scarlet and purple. Right? Eu quando comecei a ler a Bíblia apanhei um choque, porque as vestes dos sacerdotes, elas o azul e o vermelho, simbolizar, e o sacerdote da Bíblia, do povo de Israel, era médico, era juiz, não é? Era instrutor, não é? Ele tinha que passar a lei de Deus, tinha ali um conjunto, ele era a ligação entre a terra e Deus. Não é? Era o representante do povo. Eu apanhei um choque quando eu vi, mas eles aqui também usam cores, a importância das cores, as pedras, os 12 cristais,
não é? A ametista, que é considerada assim uma das pedras mais importantes no misticismo. What we're dealing with here, and so often in all the content that I deal with, there is a counterfeit for everything that's true. And I'm just want to say this for people who might be seeing this. We're not saying these stones as such are bad. What's being brought forward is the counterfeit application and use of these stones. Because remember, the high priest, who now is Jesus Christ, he has a breastplate with a stone for every tribe, which represents, it's for God's people today. So everything that's been good and is biblical has been grabbed by Satan and is being used for dark, evil things. So just because we're saying these things are being used in this capacity of Marta's experience, we're not saying these things in and of themselves are bad, okay? There's a good and proper use for these things. And we have to keep that in mind. Tocaram num ponto muito interessante, porque eu comecei, à medida que eu fui dando o meu testemunho, eu fui recebendo mensagens de pessoas a pedir ajuda. Inclusive, o casal que me está a acolher aqui em casa, eles um dia perguntaram-me de que forma tu poderias usar todo o conhecimento que tu adquiriste durante esses 20 anos no misticismo, mas para fazer o bem. E eu disse, eu não posso, porque imagina, eu tenho conhecimento sobre as plantas, sobre os cristais, sobre óleos essenciais e facilmente posso não saber transmitir a mensagem e de repente a feitiçaria ela usa os elementos que foram criados por Deus, mas para adorar os seus ídolos, não é? Mas as plantas, todas as plantas são medicinais, todas as plantas têm propriedades anti-inflamatórias. Os cristais, a mesma coisa, os cristais quando estão em contato com o nosso corpo. Agora, quando a pessoa vai fazer rituais, aí é outra coisa, mas há cristais que eles realmente têm propriedades medicinais. Por exemplo, a pessoa... hoje usa-se muito incenso, aquelas varetas ou os cones, ou, enfim, mas o verdadeiro incenso, o incenso que Deus fala na Bíblia, foi um dos presentes que depois um dos reis magos entregou a Jesus, que é uma planta chamada olíbano. E então ele recebeu ouro, e o ouro, aqui importa também falar, porque foi com a Wicca que eu aprendi, a importância dos minerais, não é? O ouro ele tem um poder anti-inflamatório, protetor, e as mirra e olíbano também. Again, another example where Satan has stolen good things that God has made and made it his own, and if we let him. So on that note, I wanted to ask two questions. One, the difference between a green witch and what she does with herbs and plants versus God's plans for natural herbs. No início do meu testemunho eu falei que eu fui criada com a minha avó materna. A família da minha avó materna era, eu não sei como é que se vai chamar nos Estados Unidos, nem sei como é que se chama no Brasil, mas não sei se já escutaste o nome, curandeiro. São pessoas que, através das plantas, do poder das plantas, elas conseguem curar outras pessoas. Normalmente o curandeiro, ele trabalha com entidades espirituais. Normalmente são pessoas que ou não têm muitos estudos, ou elas não foram estudar medicina, nem foram estudar naturopatia. Aquele conhecimento é-lhes dado pelas entidades espirituais. E a diferença é que quando um feiticeiro faz os seus rituais, uma feiticeira de magia verde faz os seus rituais, ela está a trabalhar em equipa com uma entidade. E um naturopata, claramente, não está... quer dizer, claramente, há pessoas que se calhar até podem estar ligadas a mentores espirituais, mas um naturopata, como por exemplo a tua mãe, a estar unido está com Deus, não é para a pessoa que lhe entra pela loja. Então essa é a diferença. É a mesma coisa. Hoje em dia existe a aromaterapia. Os óleos essenciais já eram usados na Bíblia e em civilizações antigas, mas a aromaterapia em si é recente. E o misticismo, existem marcas de óleos essenciais caríssimas que
Usam os óleos essenciais, mas esse processo passa por rituais místicos.